Hoje, você vai aprender toda a história da Bíblia. Vamos entender melhor tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, desde a criação de Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Todas as explicações vêm do livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Tudo começou no início, quando só existia Deus. Ele sempre existiu e sempre existirá. Deus é eterno e não foi criado por ninguém, mas criou todas as coisas. No começo, Deus fez os céus e a terra. No sexto dia, Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram feitos perfeitos e viviam em plena comunhão com Deus no Jardim do Éden. Mas eles pecaram, e toda a humanidade ficou em um estado de corrupção. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou Abel, tornando-se o primeiro assassino. Mais tarde, eles tiveram outro filho, Sete, de quem veio uma linhagem que se voltou para Deus. Mas a maldade se espalhou pelo mundo. Deus decidiu então acabar com a humanidade através de um dilúvio, salvando apenas Noé e sua família, que construíram uma arca. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé repovoaram a terra. Sem foi o pai das nações semitas, Cã das nações africanas e asiáticas, e Jafé das nações europeias. Deus escolheu Abrão para formar o povo que traria o Messias prometido. Abrão saiu de Ur dos Caldeus e tornou-se um peregrino da fé, erguendo altares a Deus por onde passava. Deus prometeu a Abrão, aos 75 anos, que ele teria um filho e se tornaria pai de uma grande nação. Porém, após 11 anos, Sara, sua esposa, desacreditou da promessa e entregou sua serva Agar a Abrão, resultando no nascimento de Ismael, progenitor do povo árabe. Aos 99 anos, Deus apareceu a Abrão novamente e prometeu-lhe uma descendência numerosa. Mudou seu nome para Abraão. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, nasceu Isaque, o filho da promessa. Isaque casou-se com Rebeca e teve os gêmeos Esaú e Jacó. Esaú se tornou pai dos Edomitas, e Jacó, que recebeu o nome de Israel, teve 12 filhos e uma filha. Através de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito, onde se multiplicou. Após 400 anos no Egito, os israelitas saíram sob a liderança de Moisés, totalizando cerca de 2 milhões de pessoas. A viagem pelo deserto rumo à Terra Prometida, que deveria durar 3 meses, levou 40 anos por causa da incredulidade do povo. Apenas Josué e Calebe, dos 12 espias enviados para explorar a Terra Prometida, confiaram em Deus. Após 40 anos de peregrinação, os israelitas começaram a conquistar a Terra Prometida sob a liderança de Josué. Após a morte de Josué, iniciou-se o período dos juízes, marcado por altos e baixos espirituais. Durante esse tempo, o povo se afastava de Deus e era oprimido por inimigos, até que Deus levantava juízes como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel para liderá-los. Mais tarde, os israelitas pediram um rei. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como rei. Saul começou bem, mas terminou mal. Depois dele, Davi reinou por 40 anos, transferiu a capital para Jerusalém e consolidou o reino. Davi foi um rei bem-sucedido, de cuja linhagem veio o Messias. Apesar de seus pecados, ele se arrependeu e foi perdoado por Deus. Depois de Davi, seu filho Salomão reinou por 40 anos. Salomão pediu sabedoria a Deus e foi grandemente abençoado. Ele construiu o Templo de Jerusalém, mas suas muitas mulheres o desviaram para a idolatria. Na velhice, Salomão se arrependeu e voltou para Deus. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido porque seu filho Roboão recusou-se a aliviar os impostos abusivos. 10 das 12 tribos se rebelaram e seguiram Jeroboão formando o Reino do Norte, com capital em Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos e teve 19 reis, todos afastados de Deus. Jeroboão temendo perder o poder, construiu templos em Betel e Gilgal com bezerros de ouro, induzindo o povo à idolatria. Os profetas Amós, Oséias e Miqueias denunciaram os pecados dos reis e líderes religiosos do Reino do Norte, mas suas mensagens foram ignoradas. Durante o reinado de Acabe, sua esposa Jezabel trouxe a adoração ao deus cananeu Baal, conhecido como o deus da prosperidade. Para combater essa idolatria, Deus enviou o profeta Elias, que desmascarou Baal. Depois,
Eliseu continuou o trabalho de Elias, realizando muitos milagres. Mesmo assim, a rebeldia contínua de Israel levou Deus a usar a Assíria como punição. A Assíria era um império cruel, famoso por suas atrocidades. Eles conquistaram o reino do norte, e o rei Sargão II deportou os israelitas, repovoando a terra com uma mistura de povos que se tornaram os samaritanos, inimigos dos judeus. O reino do sul, composto por Judá e Benjamim, teve 20 reis. Alguns foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Esses reis levaram a nação à prosperidade quando seguiram a Deus. No entanto, Judá também caiu em corrupção, ignorando os profetas enviados por Deus, como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. Eventualmente, Deus usou os babilônios para punir Judá, resultando no cativeiro babilônico de 70 anos, conforme Jeremias havia profetizado. Durante o cativeiro, profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel continuaram a guiar o povo. Após 70 anos, o Império Medo-Persa, liderado por Ciro, libertou os judeus, permitindo seu retorno a Canaã em 3 fases lideradas por Zorobabel, Esdras e Neemias. Eles reconstruíram o templo, os muros de Jerusalém e revitalizaram a vida espiritual e política da nação. Os samaritanos inicialmente tentaram ajudar na reconstrução do templo, mas foram rejeitados. Em resposta, começaram a ameaçar e conspirar contra os judeus. Apesar disso, os profetas Ageu e Zacarias incentivaram o povo a terminar a obra. Houve um grande despertamento espiritual, e a nação voltou-se para Deus. Cerca de 100 anos depois, uma nova geração surgiu. Eles frequentavam o templo, mas ofereciam sacrifícios inadequados e desonravam a Deus. A corrupção atingiu os sacerdotes e as famílias se desintegraram. Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento, encerrando o Antigo Testamento. O período interbíblico, de 400 anos, foi marcado pela escrita dos livros apócrifos e pela tradução do Antigo Testamento para o grego, Septuaginta. Nesse tempo, o Império Medo-Persa caiu para os gregos, liderados por Alexandre, o Grande, que espalhou a cultura helênica e a língua grega. Após sua morte, o império foi dividido entre seus generais. Israel ficou sob domínio dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Antíoco Epifânio provocou a revolta dos Macabeus ao sacrificar um porco no templo. Em 63 a.C., os romanos, liderados por Pompeu, conquistaram Jerusalém. Herodes, o Grande, conhecido por suas grandes construções, incluindo a ampliação do Templo de Jerusalém e a construção do porto de Cesareia, governou a região. Apesar de suas realizações, Herodes era um líder inseguro e violento, temendo perder o poder. Quando se casou com Mariana, uma mulher da aristocracia, ele mandou matar todos os nobres de sua família, temendo perder o trono. A pedido de sua sogra, nomeou Arquelau, seu sobrinho de 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém. Mais tarde, percebendo que ele ganhava a simpatia do povo, mandou matá-lo. Sua sogra fugiu para o Egito, mas Herodes enviou seus agentes para matá-la. César Augusto o convocou a Roma por suas atrocidades. Antes de partir, mandou matar sua esposa Mariana, temendo que ela conspirasse contra ele. Mais tarde, enviou 2 de seus filhos para estudar em Roma. Sua irmã Salomé sugeriu que eles voltariam mais preparados para assumir o trono. Então Herodes ordenou a execução deles. Antes de morrer, fez sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém para garantir luto em seu funeral. Este foi o homem que ficou alarmado ao saber pelos magos que um menino havia nascido em Belém para ser rei de Israel. Após a morte de Herodes, o Grande, por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um dos filhos, governava a Judéia, Samaria e Edom. Este foi um governante terrível, e os judeus pediram aos romanos que o destituíssem. Roma, preocupada com os problemas na Judéia, instalou um procurador ou governador romano. Pilatos era o governador quando Jesus nasceu. Nessa época, o povo de Deus estava sob o poder opressor dos herodianos e dos romanos, esperando um Messias. Jesus nasceu em Belém, cumprindo as profecias bíblicas. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e verdade. Ele assumiu a natureza humana,
viveu humildemente, sofreu nossas dores, carregou nossos pecados na cruz e ressuscitou para nossa justificação. A cultura helênica e romana se uniram à contribuição dos judeus na vinda do Messias. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio de Roma. Com a perseguição de Herodes, o Grande, José e Maria fugiram com o menino Jesus para o Egito, ficando lá até a morte de Herodes. Voltaram do Egito e se estabeleceram em Nazaré, onde Jesus cresceu. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público, começando com seu batismo no Rio Jordão por João Batista. Durante o batismo, os céus se abriram e a voz do Pai disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." O Espírito Santo desceu sobre Jesus, dando-lhe poder e autoridade para sua missão. Após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Jesus resistiu a cada tentação usando a palavra de Deus. O diabo derrotou o primeiro Adão no paraíso, mas foi vencido pelo segundo Adão, Jesus Cristo. Vitorioso, Jesus voltou para Galiléia, e em Nazaré, leu na sinagoga um trecho de Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos." Assim, Jesus declarou o início de seu ministério. Jesus escolheu 12 homens como apóstolos, dedicando grande parte de seu tempo a treiná-los. Juntos, percorreram a Galiléia, Pereia, Samaria e a Judéia, pregando em diversos lugares, desde sinagogas e templos até praias e casas. Jesus pregava tanto para grandes multidões quanto para pequenos grupos. Ele fez o bem por onde passou, curou enfermos, alimentou famintos, deu vista aos cegos, fez paralíticos andarem, curou coxos, deu audição aos surdos, purificou leprosos, libertou possessos e ressuscitou mortos. Jesus foi a suprema revelação de Deus aos homens, chamado de Emanuel, Deus conosco. A missão de Jesus era clara: morrer por todos aqueles que o Pai lhe deu. Sua morte não foi um acidente, ele nasceu para morrer, e morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo afirmou que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. O diabo tentou afastá-lo da cruz, mas Jesus marchou para ela com determinação. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente, triunfando sobre os principados e potestades, e nos libertou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou para nossa justificação. Antes de subir aos céus, Jesus instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai. Em Atos 1:8, ele falou sobre a capacitação de poder pelo Espírito Santo e delineou a estratégia: ser testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja em Jerusalém cresceu rapidamente, com muitas conversões. Esse crescimento é registrado por Lucas até o capítulo 7 de Atos. Quando a igreja ainda estava limitada à Judéia, uma perseguição dispersou os crentes, levando a palavra por onde iam. Filipe chegou a Samaria, quebrando barreiras de inimizade e pregando o evangelho com poder. O povo se alegrava com os milagres realizados por Filipe. Pela imposição de mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou além de Israel com a conversão de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Mais tarde, a igreja gentílica em Antioquia da Síria tornou-se a mãe das missões transculturais. Barnabé e Saulo partiram para a primeira viagem missionária nas regiões da Galácia, estabelecendo igrejas em cidades como Perge, Derbe, Icônio e Listra. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas viajaram para Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. De Antioquia da Síria, Paulo escreveu cartas importantes, incluindo Gálatas e Tessalonicenses. Durante a terceira viagem missionária, Paulo passou 3 anos em Éfeso, na Ásia Menor, de onde escreveu cartas aos coríntios. Em Éfeso, ele enfrentou a adoração à deusa Diana, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo plantou igrejas em cidades como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Devido à fome no tempo do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, e Paulo organizou uma coleta entre as igrejas gentílicas para ajudar os pobres na Judéia. Ao embarcar para Jerusalém,
Ele informou aos anciãos de Éfeso que enfrentaria prisões e aflições, mas não considerava sua vida preciosa, desde que pudesse completar seu ministério de proclamar o Evangelho. Após ser preso em Jerusalém e transferido para Cesareia, onde foi acusado por 2 anos, Paulo apelou para ser julgado em Roma. Durante a viagem, enfrentou um naufrágio, mas todos os passageiros foram salvos. Em Malta, Paulo foi mordido por uma víbora, mas sobreviveu e curou muitos doentes na ilha. Chegando a Roma, ele permaneceu preso por 2 anos, evangelizando e escrevendo cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon. Após sua libertação, Paulo escreveu cartas a Timóteo e Tito. Em 64 d.C., uma grande perseguição política eclodiu contra a Igreja. Em 17 de julho de 64 d.C., Roma foi incendiada, e Nero culpou os cristãos, intensificando a perseguição. Paulo foi preso novamente e martirizado por sua fé. Sua vida e obra deixaram um legado duradouro para a Igreja e a expansão do cristianismo. Durante essa cruel perseguição à Igreja, muitos cristãos foram crucificados e queimados vivos. Paulo, durante sua segunda prisão, escreveu sua última epístola, 2 Timóteo. Nela, ele relatou sua iminente execução e expressou a esperança de receber a coroa da justiça prometida por Deus. Por volta de 67 d.C., o apóstolo foi decapitado, mas deixou um legado que inspiraria futuras gerações de cristãos. O Novo Testamento foi escrito ao longo de cerca de 50 anos e inclui 4 relatos biográficos de Jesus. 3 desses evangelhos são sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus destaca Jesus como o Rei dos Judeus, com fortes referências ao Antigo Testamento. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, focando mais nas ações de Jesus e é direcionado ao público romano. Lucas, um médico e historiador gentil, escreveu para os gregos, enfatizando Jesus como o Filho do Homem e destacando sua vida de oração e ministério no poder do Espírito Santo. João, escrevendo no final do 1º século, compôs seu evangelho para refutar o gnosticismo e afirmar tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Ele selecionou 7 milagres de Jesus e 7 declarações "Eu sou" para provar que Jesus é verdadeiramente Deus. Além dos evangelhos, o Novo Testamento inclui o livro de Atos dos Apóstolos, que narra os eventos relacionados à igreja primitiva desde seu início em Jerusalém até sua expansão para Roma. 3 igrejas desempenharam papéis cruciais nesse processo: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. A expansão alcançou regiões como Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O livro de Atos termina sem um final definitivo, pois a história da igreja continua, e nós somos os herdeiros e continuadores da obra iniciada no Pentecostes. Além das cartas de Paulo às igrejas e indivíduos, como Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon, o Novo Testamento contém a carta aos Hebreus, cujo autor é desconhecido, mas que foi escrita para encorajar os judeus a permanecerem firmes na fé diante da perseguição. Também temos as cartas gerais de Tiago, Pedro, João e Judas. Por fim, há o livro escatológico do Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos por volta de 96 d.C., que descreve a vitória final de Cristo e de sua igreja sobre as forças do mal. Espero que você tenha aprendido com essa história e que ela tenha tocado seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se. Ele pode transformar seu futuro e sua história. Entre em seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Ele ouvirá você. Que Deus te abençoe. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.